Shalom, shalom, tudo bem com vocês, meus queridos, meus irmãos? Estou passando aqui para fazer um vídeo a respeito da festa de Pessach, a Páscoa bíblica. Não vou chamar de Páscoa para não confundir com o outro feriado que nós temos aqui em âmbito nacional de maneira generalizada. A gente já fez um vídeo a respeito disso. Essa festa a respeito da qual nós vamos falar hoje nada tem a ver com o feriado de Páscoa, a Páscoa cristã que se tem aqui no Brasil e ao redor do mundo todo. De fato, um dos pontos importantes a respeito da Pessach, que nós vamos falar hoje, é de quem é a festa, a quem pertence essa festa. Além de a quem pertence essa festa, a gente vai falar também quando ela deve ser comemorada e como ela deve ser comemorada e por que ela deve ser comemorada. E quem decidir se vai ou não comemorar é cada pessoa que tem que fazer esse próprio juízo sobre si mesmo e decidir se vai ou não comemorar a festa. E, obviamente, a decisão de comemorar ou não a festa é uma coisa pessoal. Você avalia e vê se é bom para você, se faz sentido para você, se faz sentido para sua vida, e aí toma a decisão de comemorar ou não a Pessach. Respondendo então à primeira pergunta, a proposta desse vídeo, de quem é essa festa? Quem é o dono? Bom, a festa pertence ao próprio Eterno. No capítulo 23 do livro de Levítico, o Eterno deixa claro que estas são as festas dele. Ele proclama essas festas, assim como ele proclamou tudo a respeito da sua vontade na terra para os judeus, para o povo de Israel. Na época não eram conhecidos como judeus, e sim como o povo de Israel, os hebreus que saíram do Egito. Lá nós vamos encontrar 8 festividades. Uma delas é a festividade de Pessach. Todas essas festividades têm um simbolismo muito bonito e que pode ser aplicado na vida de todos os seres humanos. Então, as festas são do Eterno, foram entregues as suas datas de suas comemorações para a comunidade do povo de Israel. Nós vamos ver que essa comunidade do povo de Israel é formada tanto por judeus, descendentes sanguíneos de Abraão, em Isaac, em Jacó, que é Israel, mas também por gentios, esses gentios que fazem parte do povo de Israel, sendo então o povo de Israel o povo escolhido para receber toda a Torá, toda a instrução do Eterno para a humanidade e essas festas maravilhosas que Yeshua, Jesus, comemorou a sua vida toda, os pais dele, os apóstolos, são discípulos, todos eles comemoraram essas festas bíblicas. O termo para festa, Hag, é aplicado a esses encontros marcados, que também são chamados de Moedim, que literalmente significa encontro marcado. A palavra Moed, inclusive, gera o nome da tenda do encontro, que é Ohel Moed, a tenda do encontro. Mas a palavra em si, Moedim, aparece muito antes, logo no livro de Gênesis, capítulo 1. Lá o Eterno mostra a criação de todas as coisas. Quando ele fala sobre a criação das estrelas, do sol, da lua, dos astros celestiais, ele nos traz aí a informação de que a criação dos luzeiros, sol, lua, estrelas, foram dados para a Terra, para a criação, no sentido de marcar os tempos determinados. Muitas Bíblias, infelizmente, trazem essa palavra como estações do ano, mas nada tem a ver com estações do ano, tendo em vista que no princípio a Terra não possuía estações, não havia estações, não havia verão, inverno, outono, não havia. As estações do ano passam a existir aí no período pós-dilúvio. A gente consegue ver isso em Gênesis capítulo 8, mas é um assunto para outro momento. O importante é ficar claro que essas Moedim, esses encontros marcados revelados em Levítico 23, eles estão para a humanidade desde que a Terra existe, desde que o mundo é mundo. A palavra que aparece lá é a mesma em Gênesis, é a mesma que aparece no livro de Levítico. Então a gente consegue ver que o Eterno programou todo o universo para que essas Moedim, esses encontros marcados, existissem. Logo, é muito importante que nós comemoremos esse encontro marcado, se assim for da nossa vontade, tendo em vista que o ser humano tem poder de escolha, no momento correto, no tempo correto. Nós vamos fazer uso, então, da Escritura para conseguir ver qual é o período correto da comemoração da festa de Páscoa. No caso,
Pesach, a última vez então que eu trago para vocês esse nome de Páscoa. Pesach, que significa passar por cima, como nós vamos ver a seguir. É importante notarmos que nós damos evidência à festa de Pesach, porém ela é conectada intimamente com uma outra festa, na verdade com outras duas, mas para que nós possamos entender bem, vamos associar duas delas, que é a festa de Pesach Matzot. Matzot é a palavra hebraica para pão ázimo, que é um pão não fermentado, um pão levedado, um pão que não inchou. Vamos falar também do significado da festa de Matzot. Mas essas duas festas são concomitantes, então elas acontecem ao mesmo tempo. É claro, a Pesach em si, acontece em um período bem curtinho, uma tardinha, enquanto a festa de Matzot ocorre por 7 dias. O momento da festa de Pesach se dá no dia 14 do mês de Aviv, mês de Nisan. O dia 14 do mês de Nisan, no nosso calendário gregoriano, será na próxima segunda-feira, dia 22 de abril. É claro que o dia se começa no entardecer, então a segunda-feira começa no finzinho do pôr do sol do domingo. Ou seja, o 14 de Nisan este ano começa no domingo à tardinha. A festa em si vai ser comemorada no outro dia para nós, que somos ocidentais e usamos o calendário gregoriano, que é o dia 22 de abril, a segunda-feira. As comemorações são feitas então na noite de segunda-feira, que é a transição do dia 14º para o dia 15º. Esse período de transição e esse jantar noturno da segunda-feira à noite, que é o início do dia 15 e o final do dia 14, é o momento que nós chamamos de Pesach. Esse nome é dado, inclusive, por conta da última praga que o Eterno trouxe sobre o Egito e assim libertou o povo de Israel, que saiu do Egito no dia 15 do mês de Nisan. A festa dos pães ázimos, festa de Matzot, se inicia no mesmo período, então dia 22 à noite, e na segunda-feira, e se encerra no dia 29 à noite, na outra segunda-feira. A escritura mostra que tanto o dia 15 de Nisan, que este ano será 23 de abril, quanto o dia 29 de abril deste ano, que é o dia 21 de Nisan, são considerados sábados de descanso. E durante esses 7 dias da festa de Matzot, não se pode encontrar nenhum tipo de fermento nas nossas casas. Tudo que contém farinha de trigo, fermento de pão, de levedura para fazer pão, não pode estar na nossa casa. Bolacha, cream cracker, qualquer tipo de massa fermentada, lasanha pronta, macarrão, nada. A única massa que pode ter em casa nesse período é a própria matzota, a própria matzá, o próprio pão ázimo. Apenas uma massa não fermentada. Por 7 dias não pode haver nenhum tipo de fermento nas casas de quem vai comemorar essa festa. E isso não inclui bebidas fermentadas, apenas massas fermentadas, ou fermento puro para fazer fermentação dessas massas. Então, um jeito simples aí é ver se contém glúten o alimento. Se contém glúten, você tem que retirar, porque já tem um princípio de massa fermentada nesse alimento. É um jeito bastante prático de você conseguir identificar o que tem que ser removido. Contém trigo ou contém glúten, remova da sua casa nesse período se você for comemorar a festa. Especificamente no jantar de 14 de Nisan, que é o início do dia 15, a segunda-feira, dia 22 à noite, a única coisa que nós precisamos ter de maneira obrigatória é um pedaço de matzá, para que se coma, e ervas amargas. Não necessariamente ervas amargas, a escritura fala que você teria o amargor na mesa, algo amargo para comer. Nós colocamos alguma erva que tenha realmente amargor, que seja ruim de comer, ao paladar, que afete o paladar de maneira amarga nesse momento. Almeirão, chicória, alguns falam que uma parte do talo da rúcula, qualquer uma dessas ervas que faça com que você sinta esse amargor, você pode colocar para fazer esse jantar cerimonial, apenas nessa primeira noite. E a festa de Matzot é comer os pães sem fermentos durante esses 7 dias, então até o final da segunda-feira, dia 29 de abril. Então aqui nós respondemos o quando,
E também, conjuntamente, nós respondemos o como, que seria o retirar o fermento, durante esse período não ter nada fermentado, não comer nada com fermento, e o jantar, que é a primeira noite, em que se come ervas amargas e pães asmos. Agora, o porquê disso tudo? Para que nós possamos entender o porquê, é necessário que nós tenhamos um pequeno embasamento bíblico a respeito do povo de Israel. Nós vemos o povo de Israel indo ao Egito, saindo da terra de Canaã, ainda como uma família, 70 pessoas, na época de José, quando houve uma grande fome na terra de Canaã. E eles foram ao Egito em busca de alimento. O tempo passou, o faraó que conhecia José, morre, e o povo de Israel começa a ser subjugado com duras cargas, uma servidão muito abusiva, que era uma escravidão dos egípcios para com eles. Essa servidão se estende por um longo período, não vou fazer a contagem do tempo, mas não foram 400 anos, como a maior parte das pessoas dizem. O período de transição entre Abraão até a entrada na terra de Canaã foi de 430 anos, se eu não me engano, mas o período que eles ficaram no Egito ainda assim foram muitos anos, muitos e muitos anos árduos, duros, de muito sofrimento e muita luta. Essa escravidão, que era impossível de acabar, foi exterminada pelo Eterno quando ele envia o seu servo Moisés, que foi um menino que teve um nascimento miraculoso também, ele não ter morrido quando era criança por causa do mando terrível do rei do Egito sobre matar todos os meninos do sexo masculino que nascessem. Ele é salvo pela princesa do Egito e criado como príncipe, e por 40 anos vive no palácio do faraó. Com 40 anos ele comete um assassinato porque vê um feitor egípcio espancando um hebreu e foge e vive mais 40 anos em Midian. Já com idade avançada, lá em Midian, 80 anos, o Eterno aparece para ele e mostra para ele que ele deveria voltar para a terra do Egito para libertar o povo de Israel da servidão dos egípcios. Ele, no vigor de sua força, não conseguiu fazer com que o povo acreditasse nele. E agora, já idoso, o Eterno o manda de volta, lhe dá sinais, 3 sinais para que o povo cresce nele e para que o faraó pudesse acreditar nele também. Moisés parte para o Egito e lá ele apresenta as famosas pragas do Egito. Cada uma dessas pragas tem o sentido de mostrar para Faraó que ele não estava mais no controle da terra do Egito, e sim o Eterno, que criou todas as coisas, inclusive o Faraó e a terra do Egito, estava tomando posse de volta do seu povo e feriria mortalmente o Egito, matando os primogênitos, se eles não libertassem, os egípcios não libertassem o primogênito do Eterno, que é Israel. Cada uma dessas pragas vem trazer juízo sobre os deuses do Egito, assim como o próprio Eterno informa. As pragas em si são para mostrar aspectos da cultura egípcia que estavam atrelados à fé egípcia, à crença egípcia e também ao dia a dia egípcio, subjugar esses pontos todos e transformar o povo do Egito em um povo que não possuía mais deuses vivos. Eles criam, por exemplo, que o rio Nilo, era uma entidade, um deus, conhecido como Hapi, que trazia vida em tudo que tocasse. Então a primeira praga que nós vemos é o Eterno subjugando o rio Nilo e transformando ele em sangue, sangue derramado, que é um símbolo de morte. Nós vemos a segunda praga, a praga das rãs, a deusa Heket, que é a deusa da fertilidade para os egípcios, uma cabeça de rã, uma mulher com cabeça de rã. O Eterno vai lá e mostra que ele controla as rãs, tirando todas elas do Nilo e colocando entre os egípcios. Isso pode parecer uma coisa não tão complexa para nós, mas os egípcios não podiam tocar nas rãs, machucá-las, nem nada, porque eles acreditavam que elas eram uma representação pura da divindade da deusa. Então, quando elas começaram inclusive a morrer, foi um odor terrível e era necessário que se fizesse os rituais de morte desses bichos de uma maneira bem complexa, não era simplesmente enterrar, é bem complicado. Tendo ferido então Hapi, tendo ferido Heket, os egípcios começam a entrar em pânico e o faraó não cede de maneira alguma e endurece o próprio coração.
Ele deixa o seu coração pesado, é assim que o hebraico nos mostra. E deixar o coração pesado na mitologia egípcia é tornar o coração culpado. Então o Eterno traz essa visão também da cultura egípcia para que nós consigamos, e na verdade o povo de Israel na época também pudesse compreender o que estava acontecendo com o coração dele. Eles acreditavam, os egípcios, que se você fosse uma pessoa ruim, seu coração seria pesado. De um lado, seu coração era posto, do outro lado, uma pena da verdade, que era da deusa da ordem, que era Maat. E se o seu coração fosse pesado por Osíris e Anubis e considerado não suficiente, ele seria dado para ser devorado por uma fera medonha chamada Amit. Essa era a cultura egípcia, a religião dos egípcios. Então ele, endurecendo o seu coração, estava se tornando culpado de todo o sofrimento que seu povo estava por sofrer e estava sofrendo no meio daquelas pragas todas, enquanto que o povo de Israel era poupado dessas mesmas pragas. Após isso, houve os piolhos na terra do Egito. Os piolhos tomaram conta. O pó da terra foi ferido, e o pó da terra é uma divindade, a divindade chamada Geb. E quando o pó da terra gera vida e essa vida é usada para amaldiçoar os egípcios, eles também ficam com muito medo. O mesmo acontece na praga das moscas. O deus do ar, Shu, que controlava o ar e, por consequência, o voo dos insetos para dentro da terra do Egito, foi completamente humilhado na visão deles. O Eterno tomou controle sobre Shu e permitiu que enxames de moscas adentrassem a terra do Egito, uma outra praga terrível. Essa praga foi seguida de outra, muito entristecedora também, a morte dos animais. Inclusive, um dos animais mortos foi o touro Apis. O touro Apis, que na verdade começava como um bezerro, ele era o mediador entre os deuses e os homens. Então, a gente vê aí o bezerro de ouro tem a ver com essa divindade aí. Ele também foi morto. Foi outra praga do Egito, trazendo juízo sobre outra divindade egípcia. Em seguida, as pessoas começaram a ter feridas no corpo, úlceras espalhadas pelo corpo. Essas úlceras, afetando o corpo de todos os egípcios, representam uma queda da deusa Leoa, a deusa Sekhmet, que era a deusa da cura para eles. Então veja, o Eterno vem dizimando esses deuses pagãos que eram cultuados pelos egípcios. Caso algum israelita durante o período também tivesse começado a se voltar para esses deuses, conseguia agora ver que o único Deus verdadeiro era Adonai, o Eterno. Então, nesse ponto, as pessoas começam a entender que Faraó vai levar o Egito à ruína total, por não ceder e por continuar pesando o próprio coração. Até que, a partir de um certo momento, o Eterno não vai mais permitir que ele se arrependa das suas faltas, e vai endurecer ainda mais o seu coração. A palavra para endurecer, kaved, é tornar glorioso. Tem a ver também com um orgulho, com se encher de si mesmo, que é o contrário, inclusive, do significado da matzah, um pão furado, simples. O que tem de massa, ele tem de volume, ele não tem aquele inchaço do orgulho. Então é o contrário do que acontece com o faraó. Continuando, há uma chuva de pedras muito intensa na terra do Egito e mata muitas pessoas que estavam no campo. Essa chuva de pedra humilha a deusa Ísis, que era a deusa da magia, também a deusa Nut, que era a deusa do céu, e mostra que o Eterno está no controle dessas grandiosidades celestiais. Então, isso tudo faz com que as pessoas também repensem a respeito dessas deusas. Eles acreditavam que havia escalas no panteão, e os primeiros deuses, eles eram fortes, mas quanto mais para frente as pragas vão andando, mais fortes na hierarquia celestial egípcia esses deuses são. Veja, a Ísis foi uma deusa que conseguiu controlar o próprio deus Ra, que era o suprassumo da cultura egípcia. A próxima praga, que foi uma infestação de gafanhotos, o Eterno deixa claro que o vento vem do deserto, trazendo esses gafanhotos. E o deserto é uma região controlada por um deus chamado Set, que é um deus muito poderoso na mitologia egípcia. E o Set, ele deveria conseguir conter esses gafanhotos. E é óbvio, o Eterno é soberano sobre tudo, não há Set. E o povo do Egito vê esses gafanhotos devorarem tudo que sobrou da chuva de pedra.
Então a situação vai ficando ainda mais precária, com falta de alimentos. O Eterno traz também uma escuridão terrível sobre a terra do Egito. Essa escuridão cobre o sol. Inclusive, esse era um grande temor egípcio, justamente por ser o apocalipse egípcio. Eles acreditavam que um dia o sol, o deus Ra, seria devorado por uma serpente chamada Apophis ou Apep, e o sol nunca mais brilharia no céu. E Ra é o rei dos deuses. Curiosamente, o deus Ra tem 3 manifestações. Cada uma dessas manifestações se une para formar um Deus único. É uma trindade. Essa trindade era formada por cada uma das fases do Sol. O Sol poente, Quenubis, que era um deus que era um cordeiro. O Sol nascente, que era Kepri, um deus escaravelho. Um besouro, um besourinho, rola bosta, porque eles acreditavam que ele fazia o Sol subir. E o Sol apino Ra, que é o deus no auge de sua força como um falcão. Essas 3 entidades formavam a trindade que gerava o deus Uno, deus Sol, deus Amon-Ra. Quando o Sol some, o Eterno mostra que ele é o detentor das luzes, ele que possui o Sol é dele. E não existe divindade nenhuma controlando o Sol que não seja ele. E, por fim, a última praga, a mais severa, que viria ferir o trono do Egito e o trono dos deuses. Os deuses do Egito, apesar de Ra ser o rei, ele foi exilado, banido na mitologia egípcia, e quem assumiu o trono foi Horus. Horus, conhecido como o Vingador. E ele era sempre o regente da casa. Então, o faraó, Per-O, que inclusive significa casa dos deuses, acreditava-se também que ele era um vínculo direto com os deuses, ele representava Horus na terra, assim como o seu filho era considerado o olho de Horus, o próximo a assumir o trono. Então, ao atacar o trono, destruir a descendência do trono, você estava eliminando a possibilidade do Egito, daquela dinastia egípcia, ter um futuro como dinastia e como governo soberano sobre o Egito, tendo em vista que o primogênito, naquela época, era considerado como o vigor da casa para que tudo de bom recaísse sobre todas as pessoas. O primogênito era abençoado dos deuses, abençoado por Ra, abençoado por Horus. Então, tudo isso contava demais nas pragas, porque pra gente, nós estamos ouvindo falar como história, mas para eles não era história, era a vida deles. E essa última praga dos primogênitos, ela, para que você fosse liberto, não bastava você ter o sangue de Israel. Você precisaria realmente colocar a mão na massa e seguir os mandamentos do Eterno, para que ele passasse por cima. Passar, Pessar, para que ele pudesse pular a sua casa e não ferir a sua família com a praga de morte, que eliminaria o primogênito. Todos esses deuses que eu disse e muitos outros ficavam pintados nos umbrais das portas dos egípcios. Então, se uma pessoa entrasse numa casa egípcia, aquela casa era guardada pelos deuses e ela conseguia ver esses deuses nos umbrais das portas. Quando o Eterno dá o mandamento a respeito da Pêssar, ele instrui o povo de Israel a separar um cordeiro no 10º dia, imolá-lo no 14º dia, se ele fosse perfeito, e usasse o sangue para passar nos umbrais. Ou seja, todos aqueles deuses pagãos seriam cobertos pelo sangue do cordeiro. E esses deuses deixariam de existir, eles não estariam mais ali. E o Eterno teria feito juízo sobre esses deuses utilizando o sangue do cordeiro. Agora, se você confiasse que quem te guardasse, que quem te guardaria fosse Osíris, Horus ou qualquer um desses deuses, você não cobriria a sua porta, os seus batentes, os seus umbrais, com o sangue do cordeiro. E o destruidor, então, faria juízo desses deuses, ferindo, então, a virilidade da sua família, que seria o primogênito. Desde então, isso se tornou um memorial perpétuo, não passar sangue nas portas, não, mas o jantar de Pêssar, utilizando ervas amargas e pães asmos, e também a festa de Matzot. O Eterno pede que nós guardemos por 7 dias, sem nenhum tipo de fermento em casa, porque o povo de Israel saiu do Egito às pressas e a massa não fermentou. Existem todos os significados por trás disso tudo. As festas do Eterno não têm a ver com comida e bebida. Esses elementos ensinam as pessoas, ensinam a mim, ensinam a você e a quem queira ser abençoado com esses ensinamentos a respeito da melhor maneira
para que nós possamos conviver em sociedade e assim viver em paz e viver com felicidade. A coisa mais poderosa dessas festas é que os significados delas, por exemplo, Pesach, libertação e juízo contra maldições e deuses e magia, feitiçaria, tudo isso, existe e você pode tomar posse na sua vida desde que você faça a comemoração, não ritualisticamente, não é isso, mas com o coração contrito, voltado ao eterno e clamando por essa liberdade. A festa de Pesach fica disponível, a festa de Matzot também, para todos nós, seja você estrangeiro, seja você judeu de sangue, não importa, desde que você obedeça ao Eterno, você faz parte da comunidade do povo de Israel e, por consequência, do povo do Eterno, povo pelo qual ele fez de tudo, sempre, desde a criação do mundo. O desejo dele é que toda a humanidade faça parte desse povo, faça parte do povo dele, que, é claro, foi chamado de comunidade do povo de Israel. Durante a festa, nós não comemos cordeiro, não se come cordeiro, justamente porque não há mais templo. E para que você tenha um cordeiro de Páscoa, é necessário que seja feito um sacrifício. E os sacrifícios não existem mais desde que o templo foi destruído no ano 70 da nossa era. Então não há cordeiro, mas os significados da erva amarga, que são os anos de amargura que nós passamos em escravidão. Como assim? Nunca fui escravo de ninguém. Sim, todos nós fomos escravos. Escravos do pecado, escravos do Egito. O Egito representa tudo aquilo que o Eterno quer erradicar na humanidade. Dinheiro, poder, religião e os pecados que envolvem tudo isso e seduzem a humanidade pelos séculos adentro, desde o Egito e desde antes do Egito, desde sempre. É a representação daquilo que é contra a instrução do Eterno, tendo em vista que o pecado é justamente isso, ir contra aquilo que o Eterno instrui para a humanidade. Essa festa está extremamente associada ao caráter do Eterno e ao caráter do seu povo. Veja que o primeiro dos mandamentos fala a respeito dessa festa de maneira indireta. Eu sou o Eterno, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, veja, a saída do Egito, o momento da Pessach e do período da festa de Matzot, justamente porque o povo sai do Egito definitivamente atravessando o Yam Suf, que você conhece como Mar Vermelho, mas não é o Mar Vermelho, no último dia da festa de Matzot. Então, o próprio conceito de amar o Eterno sobre todas as coisas, dado por Yeshua, é pertencente a esse momento, porque ele define aquilo que é a identidade do povo que ama o Eterno. Porque quem ama o Eterno saiu do Egito, não está mais apegado em dinheiro, poder, religião, esquece dessas coisas e vive para o Eterno. Não é que a gente se afasta de tudo isso, mas nós vivemos no meio disso sem nos poluirmos com isso. Esse é o ponto todo. A santidade é necessária por ser a separação dentro daquilo que é profano, algo diferente do que se tem de maneira comum. Então, a gente falou sobre as ervas amargas nos lembrarmos com amargura de como nós estávamos separados do Eterno e escravos do Egito. Mitzrayim, em hebraico, Egito, significa dificuldade dobrada. A nossa vida tem aflições, a vida não é fácil, mas sem o Eterno, essas cargas são dobradas. As cargas são dificuldades dobradas. A gente tem que carregar tudo só e a gente não pode compartilhar esse fardo com ninguém. Então, as ervas amargas lembram a gente disso, enquanto o pão ázimo lembra que nós devemos ser por fora aquilo que nós somos por dentro. A gente precisa também ser humilde e não se inflar, justamente porque o fermento faz com que o ar entre. E o ar, a hora que você fura, sai para fora e a massa em si é pequena, é pouca. Então a gente precisa ter essa ciência. É impossível não falar dessa festa sem falar da última refeição cerimonial de Yeshua, conhecida como Seudat Hadon, a ceia do Senhor, o jantar do Senhor. Ele fez a sua última comemoração de Páscoa um dia antes, porque ele sabia que durante a festa, no dia 14 de Nisan, ao entardecer, enquanto os cordeirinhos estavam sendo mortos no templo, ele estaria pregado no madeiro, estaria morto. Então ele fez uma celebração um dia antes e pediu para que nós persistíssemos também em fazer essa celebração em memória dele. Então a Pessach, ela cria uma camada de profundidade ainda maior, tendo em vista que nós vemos Yeshua como o Cordeiro, Serra Elohim,
o Cordeiro do Eterno, que tira o pecado do mundo. Ora, o pecado continua no mundo. Quer dizer que Yeshua foi mal sucedido? Não, mas Yeshua vem abrir a porta para que você não tenha mais o pecado em você. Você pecar se torna um acidente de percurso e não um modo de vida. E a festa de Pêssar traz essa liberdade para nós. Essa liberdade que apenas ele teve na terra e ele estende com muito amor para a gente. A liberdade que o Cordeiro do Eterno pode trazer para nós. Liberdade em pedras. Inclusive é um trocadilho feito por Tiago. Que não era Tiago, era Jacó o nome dele, irmão de Jesus. E ele escreve sobre isso. Mas o importante é nós termos em mente que essa festa também fala de Yeshua. Enquanto ele morria, os cordeirinhos morriam. Enquanto ele era sepultado, os pães ázimos estavam sendo servidos nas mesas. E ele mesmo compara o seu corpo ao pão ázimo, porque é puro, não tem fermento, não tem orgulho, não tem mácula nenhuma, é por fora o que é por dentro. Puramente um ser humano que amou seus amigos e entregou sua vida por eles e permitiu que todos nós pudéssemos obter a salvação das nossas faltas, dos nossos pecados, pelos méritos dele e pelo sangue dele. É importante no jantar de Páscoa também fazermos uso aí de vinho ou de suco de uva integral. Nós podemos beber um cálice de vinho, um cálice de... não inteiro, por favor, né? Não sei quanto você bebe, mas não é uma noite para você se embriagar, nenhuma deveria ser, na verdade, mas para você fazer um memorial como Yeshua manda. Persistir em fazer isso em memória de mim, tomando um pedaço do pão ázimo e um pouquinho do suco de uva, do fruto da videira, vamos dizer assim, representando o sangue que ele derramou por nós. O plano de fundo dos evangelhos todos são a festa de Pêssar. Não dá para você compreender a obra de Yeshua de maneira plena se não se entende a festa de Pêssar. Não dá para falar aqui também sobre os 4 cálices, porque existe uma maneira de se comemorar a festa já muito antiga, que Yeshua também participou, com 4 cálices, por conta de 4 verbos utilizados pelo Eterno em Êxodo 6. Não dá para falar sobre isso, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas é importante que nessa noite você coma ervas amargas, coma pão ázimo, tome um pouquinho do suco de uva, se lembre de Yeshua, do sacrifício dele, lembre-se de quantas pessoas morreram no Egito porque não creram no Eterno, lembre-se dessas pragas, leia o livro de Êxodo, capítulo 12, para você se lembrar desse momento tão importante da humanidade e tome posse também, podendo passar aí do Egito para liberdade com o Eterno. Shalom, espero ter esclarecido um pouco a respeito da festa. Lembrando então, 7 dias sem fermento. Tirar o fermento vou fazer aqui no domingo, para poder, o lixo já tá na rua também. Não ter perigo de ficar nenhum resíduo de fermento na minha casa na segunda-feira à noite. E da segunda noite até a outra segunda noite, 7 dias comendo só pão ázimo. E no jantarzinho da primeira segunda, ervas amargas, o pão ázimo, e fazendo todo esse memorial aí solene a respeito de Yeshua e da saída do povo de Israel do Egito. Um beijo, o Eterno abençoe e guarde você. Shalom, shalom.